Olá, olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Eduque Mais Ação, mais um episódio indo para o ar para vocês. Eu sou Ana Regina Caminha Braga, sou mestre em educação, psicopedagoga, especialista em educação inclusiva. Hoje eu vou fazer minha autodescrição. Eu estou com cabelo solto, cabelos compridos, mechados, tenho olhos castanhos. O que mais, gente? Não tô de brinco porque o fone não nos permite, né? Tenho 2 anéis na mão direita, um relógio no pulso direito. Hoje eu tô com uma camisa de mangas compridas cor lilás, uma calça preta e um tênis. E agora eu vou passar a palavra para a Linda, que nós temos um sinal do nosso podcast. Obrigada, Linda. Gente, então vamos começar. E eu quero, primeira coisa, falar para vocês. Vão lá no canal do YouTube, curtam, compartilhem, comentem, entrem nas redes sociais, @AnaReginaCaminhaBraga, e é isso. Nós vamos hoje conversar com a Natasha. Gente, eu vou receber a Natasha depois de tanto tempo já paquerando essa moça. Paquerando lá a página do Instagram dela. Hoje ela está aqui conosco e ela vai falar um pouquinho sobre maternidade, inclusão escolar, falar um pouco do dia a dia dessa família, né? É tipo a grande família, gente. E daí ela vai conversar conosco. A Natasha tem a maternidade bem específica, eu vou deixar para ela contar para vocês um pouquinho. Nath, eu vou passar a palavra para você. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz de ter você aqui conosco, né? Saiba que os seus pequenos já estão ali, ó. Todo dia eu estou lá assistindo, só para ver vocês e como é que tá essa rotina. Muito, muito obrigada. E sem esquecer que agora nós passamos pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Então, uma data bem importante para todos nós e é justamente o que a gente vai acabar abordando aqui um pouquinho aí dessa tua diária, né? Dessa tua jornada com a maternidade, com a casa, com o marido, né? Com todas essas questões aí que você vai comentar conosco. Oi, Ana, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Oi a todos. Meu nome é Natasha, eu sou formada em Direito, trabalhei na área jurídica por mais ou menos 10 anos e após o nascimento do Antônio, eu virei mãe, dona de casa, vivo uma maternidade típica e atípica e sou influenciadora digital na página Diário de Família. Eu sou branca, tenho cabelo comprido, castanho, mechado. Tô com uma blusa de cor branca, manga comprida, um colete de linha meio caramelo, uma calça preta, tênis e óculos. E óculos, isso mesmo, muito bem. É bom que a gente vai pesquisando com o que tá, né, durante o dia, para fazer autodescrição. É isso mesmo. E, Natasha, para a gente começar assim, né, primeiro explica um pouquinho para quem está nos assistindo, né, como é que a primeira gestação que você vai falar. Eu não estou querendo quebrar um pouco do que você vai falar, mas daí fala um pouco da tua gestação, como é que aconteceu, como é que foi todo o fluxo, né, que você tem para nos falar. Então, a gestação do Antônio foi uma gestação planejada. A gente queria, né, de fato, ter um filho. Estávamos bem felizes, porque aconteceu de uma forma muito rápida. E mesmo eu tive endometriose, na verdade tenho, né, endometriose, passei por cirurgia. As chances de eu ter um filho de uma forma natural era bem pequena. E ainda assim, consegui de uma forma bem rápida. A gravidez foi a maior felicidade de todas. Tive uma gravidez muito tranquila, uma gravidez muito feliz. Eu curti muito todos os momentos da gravidez. Com 12 semanas, na translucência nucal, apareceu o primeiro indício de que o nosso Antônio teria síndrome de Down. Uhum. E por que indício, né? Porque, na verdade, era só um indicativo, realmente,
Para a gente ter certeza de que ele teria síndrome de Down, a gente precisava fazer um outro exame que era um pouco invasivo, tinha um risco de aborto muito pequeno, de 1%, 1,5%, mas que a gente preferiu não fazer. E alguma coisa em mim falava que ele teria síndrome de Down. Então, quando a gente saiu desse exame, a gente foi conversar, né, com o obstetra, e aí o obstetra falou, não, mas vocês não querem fazer o exame, ter certeza? Eu falei, não, a gente não quer. A gente vai viver a gestação como se a gente já tivesse certeza. A partir de hoje, o Antônio tem síndrome de Down e a gente vai fazer todos os exames que a gente precisa fazer para que ele tenha a saúde dele resguardada, porque a gente sabe que algumas complicações podem acontecer em decorrência da síndrome de Down. Então, a gente vai tomar todos os cuidados e o Antônio tem síndrome de Down. Então, eu curti um monte, eu amei ter barriga, amei todas as fases e foi uma delícia, foi uma delícia. Os nossos pais, quando a gente contou, foi ali um choque inicial. Lógico que eu e o Renato, a gente chorou quando a gente, né, recebeu a notícia de que poderia ter a síndrome de Down. A gente ficou ali umas 2 semanas meio aéreos. Porque a verdade mesmo, é que ninguém te prepara para maternidade atípica. Não. Ninguém fala, olha, você quer ser mãe, você vai engravidar. Isso pode acontecer. Você pode ter um filho com deficiência, seja qualquer deficiência. E a gente não imagina, né? E aí, quando isso cai para você, quando essa realidade, né, te acontece, você fala, e agora? Que eu vou fazer? Eu não estava preparada para isso. Né? Será que eu vou dar conta? Como é que vai ser a vida do meu filho? E como toda mãe, a gente fala, meu filho vai estudar, eu quero botar meu filho no inglês, eu quero que meu filho pratique esporte, eu quero que meu filho... A gente começa a planejar a vida do filho muito antes nem de conceber o filho. E isso acontece num turbilhão, assim, quando você descobre que teu filho tem alguma deficiência, que no caso foi a síndrome de Down, né? Então, eu falei, meu Deus, e agora? Será que eu vou dar conta? Como é que vai ser? O que meu filho vai passar? Quais atos de preconceito vão acontecer, né? Você começa a querer colocar seu filho dentro de uma bolha. Fala, não, meu filho não pode passar por isso, que tudo aconteça comigo, não aconteça nada com ele. Então, assim... A primeira coisa que me aconteceu foi ir buscar informação. E aí, pense, há 6 anos atrás, eu fui buscar informação no Google. Joguei síndrome de Down, eu desabei de chorar. Porque não tinha informação atualizada, sabe? O pouco que se tinha eram informações que, meu Deus, assim, são tenebrosas. Então, bateu um desespero muito grande no início. E aí, eu fui buscar informação em outros lugares. Fui buscar informações, né, em organizações, movimentos, sites especializados, coisas que tivessem mais atualizadas, que na época ainda eram muito poucos. Pouco se tinha informação na internet sobre síndrome de Down. E, enfim, acalmei meu coração. E é isso, não vamos fazer o exame, o Antônio tem síndrome de Down, vai dar tudo certo e vamos que vamos. E vocês tocaram até o nascimento sem fazer o exame e foi? Nada, foi super de boa. Na verdade, ao longo da gestação, a gente se preparou para ele nascer com síndrome de Down, sabe? A gente amou cada segundo, a gente vibrou com tudo. Desde a primeira mexida, a barriga crescendo, descobrir o sexo, tudo, com a consciência de que ele tinha síndrome de Down. Para os nossos pais foi um choque, né? Para a família sempre vem aquela coisa, meu Deus, e agora? Por quê? Né? Sempre tem aquela coisa de repente, descobrir o motivo de ter acontecido. E muito por falta de informação, né? E é uma falta de informação generalizada, porque a gente também não tinha e a gente precisou buscar informação. Mas o primeiro contato é aquele desespero da família. Meu Deus, e agora? Por que isso está acontecendo com vocês? Né? Vocês são novos e tudo mais.
Mas também, assim, foi aquele susto inicial e passou, né? Gravidez foi ótima, deu tudo certo. Trabalhei um dia antes do Antônio nascer, queria parto normal, tava, né, super empolgada. No final das contas, comecei a ter contração, não consegui ter parto normal. Fomos pra cesárea e na cesárea, médico brincando, já era o obstetra que, né, que tava acompanhando a gente. O parto foi tranquilo, com a ressalva de que o Antônio nasceu com uma malformação. E aí, nosso mundo caiu. Porque a gente não sabia da malformação. Nada tinha sido diagnosticado em nenhum exame. E olha que a gente fez vários. E aí, ele precisou ir para UTI. Ele precisaria passar por uma cirurgia de grande porte com 24 horas. Nossa! Naquele momento... Aí sim. Naquele momento, o nosso chão abriu e a gente caiu num abismo absurdo, assim. A síndrome de Down não era nada. Não era nada. Absolutamente nada. Eu falo que Deus faz muito certo, sabe? Ele colocou os melhores profissionais no nosso caminho naquele dia. A médica que operou o Antônio outras 5 vezes foi a médica que era a plantonista no hospital que ele nasceu, na UTI que ele nasceu. Várias coisas aconteceram de uma forma que hoje a gente agradece. Nossa, demais, sabe? Mas, de fato, isso foi o que tirou nosso chão. O Antônio nasceu com uma malformação no intestino. Ele nasceu com um ânus imperfurado, intestino alto. Com 24 horas, ele precisou passar por uma cirurgia para poder fazer aquela bolsinha de colostomia, né? E eu não tinha segurado ele, né? Eu só tive aquele contatozinho ali na sala de parto, olhei ele muito rápido. E pronto. Levaram ele pra UTI, eu fui pro quarto e cadê meu filho? Ele nasceu às 9h55 da manhã. Eu fui pro quarto quase 4 horas da tarde porque eu não parava de sangrar, porque eu estava inconsolável. Eu tive uma hemorragia bem grande e eu chorava, porque eu só queria ter ele no colo. A única coisa que eu queria era ficar com ele. E eu não podia. Nem... E aí, eu fui pro quarto. O Renato já tinha visitado ele na UTI, na visita das 15. E iria visitá-lo novamente na visita das 18. E eu falei, eu vou. Eu vou. E a enfermeira falou, não, você não vai. Você não pode levantar. Você teve hemorragia. Eu falei, eu vou. Eu vou. E eu fui. Levantei, tomei um banho, fui de cadeira de roda até até a porta da UTI, entrei na UTI, vi meu filho, consegui encostar a mão nele, senti o calorzinho dele e voltar pro quarto um pouco mais calma. No dia seguinte, ele passaria, né, pela cirurgia. E aí eu não parava de chorar. A cirurgiã falou, por que você tá chorando? Eu sei que, né, é uma situação delicada, mas vai dar tudo certo, mãe, se acalma e tal. Eu falei, não, porque eu não segurei ele no colo. Ele vai entrar num centro cirúrgico. E é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia de risco, né, e eu não segurei ela, então você vai segurar. Trouxeram? Não, eu fui pro centro cirúrgico. Meu Deus, Natasha. Eu fui pro centro cirúrgico e eu segurei ele 10 minutos antes da cirurgia dele começar. E eu fiz isso em todas as cirurgias. Em todas as cirurgias eu pude levá-lo até o centro cirúrgico, tirar a roupinha dele, fazer ele dormir, ver ele ser dado para a cirurgia começar. Por isso que eu falo que Deus faz muito certo, porque são poucos médicos que fariam isso. Pois é, exatamente. Ainda mais você como estava, né, recém-operada, com hemorragia, tudo. Então... Enfim, mas é o que eu falo, assim, a gestação em si foi muito tranquila, a síndrome de Down não foi nada. A malformação foi uma luta que a gente viveu aí por uns 2 anos com o Antônio. Na verdade, as 3 primeiras cirurgias dele, da malformação mesmo, foram até os 7 meses e meio.
Foram 3 cirurgias seguidas de grande porte, com ele bem pequenininho. E depois foram algumas cirurgias que a gente precisou fazer em decorrências da primeira. Mas eram cirurgias mais simples. E é isso. A gente vibrou demais com a gestação. Então, e a família também junto o tempo todo, enlouquecida, né? Como os avós junto. Nossa, assim, a minha mãe tirou férias para poder vir ficar comigo, né? Eu sou do Rio, meu marido é de Santos e a gente mora aqui em Curitiba e a gente não tem, né, família perto. Então, minha mãe tirou férias para poder vir ficar aqui comigo. Minha sogra viria em sequência, minha irmã iam dar uma revezada para ficar. E minha mãe tirou lá os 20 dias para ficar. Só que aconteceu o que aconteceu, né? Antônio nasceu, precisou ir para UTI, passou por cirurgia, ficou 10 dias na UTI, ainda em recuperação, até ir para o quarto, até receber alta. Então, na verdade, ela cuidou foi de mim, realmente. Mas eu digo que eu tenho muita gratidão pelo que minha mãe fez. Porque eu recebi alta do hospital, operada, depois de ter tido hemorragia, e meu filho ficou lá. E eu fiquei acampada na porta do hospital. Dentro do carro, no estacionamento do hospital. Eu acordava 5 horas da manhã, tomava café e ficava no carro o dia inteiro. Fazia todas as visitações, fazia ordenha do seio para poder levar leite para UTI. E eu só voltava à noite. E aí eu voltava com a cara inchada de tanto chorar, cheia de dor. E a minha mãe me esperava com comida quentinha na mesa, quase 11 horas da noite. E eu comia chorando, mal conseguia falar alguma coisa e ia pro quarto, passava a madrugada ordenhando o seio, com leite vazando, chorando, pro dia seguinte fazer a mesma coisa. E ela, em momento algum, na minha frente, ela fraquejou. Ela só me abraçava, me acolhia e falava, tá tudo bem, vai dar certo, sabe? Eu sei que por trás ela tava aos pedaços também, né? É que ela tinha o dia que você não tava lá. Ela tinha o dia pra... Exatamente. Eu sei que ela tava aos pedaços, mas na minha frente ela era a fortaleza. Sim. É que na frente ali ela já se preparava psicologicamente, Bem né, isso. Natasha? Pro que ia chegar na mão dela. Então, mãe, né? Mães. Você, Verdade. mãe de 2 agora, já tá... Quando for vó, já vai saber também. Pois é. A gente vai passando, né, pelas coisas. Eu também, né? Eu sempre esqueço de falar que eu sou deficiente física, né? Eu amputei a perna com... A primeira vez com 6 meses e a outra com 8 meses. Então, minha mãe também passou um pouco aí, né, por essa trajetória. Não tanto, porque a minha resolveu, né, na amputação. Mas mãe, às vezes, também tem aí um processo, né? E daí, assim, pra gente falar um pouquinho, como é que surgiu... Agora você vai falar lá do teu arroba, né? Como é que surgiu o teu canal? Por que ele surgiu, né? Que tem todo um porquê por trás de tudo isso. Na verdade, assim, a gente percebia que as pessoas tinham um pouco de dificuldade de perguntar sobre o Antônio, né? E as perguntas eram assim, mas o Antônio já senta? O Antônio já tá falando alguma coisa? Porque as pessoas sabem, né, que existe um atraso, mas essas pessoas não sabiam como perguntar. E as pessoas que eu digo, amigos, familiares. E a gente já percebia isso. Mas num dia o Antônio nasceu muito cabeludo. Muito, muito, muito cabeludo. Eu cortava o cabelo dele em casa. e com 6 meses eu já precisei levar ele no salão pra cortar. Quando ele já tinha quase 2 anos, eu tava no salão, que a gente cortava sempre o cabelinho dele. E ele tava brincando com os brinquedinhos, né, no salão, enquanto aguardava a vez. Chegou uma mãe
de uma criança que estava brincando com ele, sentou do meu lado. Nossa, mas ele tá super desenvolvido, né? Falei, tá, a gente, né, faz estimulação nele desde sempre. Ele começou a fazer estimulação com 27 dias de vida. Ele faz várias fisioterapias, várias terapias. E a gente tá bem feliz com o desenvolvimento dele. Ela, que bacana. Ele já estuda? Eu falei, não, ainda não. Ele teve alguns problemas de saúde. Vai fazer 2 anos ainda. Então, a gente pretende colocar ele, após essa próxima cirurgia que ele vai fazer, na escola. Mas vai ser escola regular ou escola especial? Eu falei, não, vai ser escola regular. A gente acredita na inclusão, a gente acredita na capacidade dele. A gente sabe que a gente vai enfrentar algumas barreiras, mas a gente acredita demais nele. Ah, mas eu não aceitaria que meu filho estudasse com um deficiente. Aquilo foi sabe, foi um choque, foi um soco no estômago. E eu fiquei muito, assim, muito abalada. E, enfim, na hora dei uma resposta para ela, até de forma educada, que eu não sei como eu consegui ter sangue frio para isso. Mas a pessoa que cortava, né, o cabelinho do Antônio me chamou, viu que eu tava, né, viu o que tinha acontecido e daí me chamou. A gente cortou o cabelinho do Antônio, eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa eu desabei, mas eu chorei assim o dia todo. E aí eu conversei com o Renato, falei, eu vou abrir meu Instagram, que eu nem usava, eu só usava Facebook na época. Falei, olha, eu vou mudar o nome do meu Instagram, mudar o arroba, que hoje é Diário de Família, e vou abrir um pouco na minha vida para as pessoas. Vou deixar no modo público e todo dia eu vou postar alguma coisa. E assim, vou tentar de alguma forma desmistificar a síndrome de Down, que todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, e não é. Ele é só uma criança que tem Down. Sim. Né? Ele tem toda uma bagagem genética. Ele tem tantas qualidades, tantas características. Por que a síndrome de Down chama tanta atenção? Por que a síndrome de Down precisa definir ele? Ela não define ele. E foi aí que a gente fez, né? Que eu fiz um Instagram. E aquilo tomou uma proporção que eu jamais imaginei. Jamais, jamais. Hoje é um canal de troca de experiências, é um canal de apoio emocional. Tantas coisas já aconteceram. Eu já conversei com mães na maternidade, que o marido me mandou mensagem, pelo amor de Deus, conversa com a minha esposa, porque a minha esposa não segura o nosso filho no colo. Nossa. Então já foram tantas situações e eu tenho relatos, assim, de deixar o coração quentinho, sabe? De falar, puxa, que bom que de alguma forma eu consegui chegar em algumas famílias, eu consegui acalentar o coração de algumas mães, de alguns pais, porque quando eu busquei informação, como eu falei, eu não tive. Não tinha naquela época. Aquelas informações eram informações muito ruins, sabe? Então, que bom que de alguma forma a gente consegue mostrar o positivo, a gente consegue mostrar, olha, o seu filho tem Down, vai ficar tudo bem. Olha o meu tá estudando, o meu brinca, o meu faz tudo. Tá faz tudo tudo bem. E mais um pouco, né, Natasha? Ele é criança. Ele é só uma criança. E tá tudo ótimo. Então, eu tenho um carinho muito grande pela página, sabe? Por todas as seguidoras, pelas trocas diárias que a gente tem, por todas as mensagens. Eu faço de tudo para responder todas que aparecem ali. Todo mundo que me manda mensagem, eu respondo, sabe? É muito difícil eu não conseguir responder alguém. Porque é um canal de acolhimento. De acolhimento. Você falou uma coisa importante que eu fiquei meio calada, porque né, a gente recebe a informação e a gente também recebe o baque junto, tá? Não pensem que não, porque a gente também fica impactada. Mas você falou algo muito bacana, né? Que a deficiência não define. Não. Né? E isso não é só para síndrome de Down, para te dar um conforto no coração, né?
Esse impacto não é só para síndrome de Down, Não, né? É acho para que não. deficiência física, é para o autismo, Com é certeza. para o surdo, para o cego, né? Para quem tem altas habilidades, para quem tem superdotação, qualquer deficiência, né? Sim, com A certeza. sociedade, né? Agora que começou um pouco a entender o que são essas diferenças, né? Uma vez eu já adulta, porque eu quando criança eu era muito espoleta. Então, se você falasse alguma coisa, era bate pronto. Você falava e eu respondia na hora, entendeu? Era sem filtro. Então, a defesa, ela vinha automaticamente. Conforme você chegasse, ela ia. Mas, enquanto adulta, eu sentei no restaurante e tinha uma família. Eu era o avô com a filha e os filhos dela, os netos, né? E eram crianças, assim, tipo de 12, 13 anos, mais ou menos. E daí eu sentei e a minha mão chega primeiro, né? Porque a pessoa gesticula mais do que chega no lugar. E eu conversando com uma amiga, gesticulando, as crianças pararam na minha frente, assim. E ficaram me olhando. E olha que eu não sou de me incomodar. Para eu me incomodar com isso, é porque realmente a coisa tá feia. E aí eu fiquei ali e tal, e eles foram lá, veio um, aí o outro foi lá com o xixô, voltou o outro. E eu falei, não, mas eu não tô acreditando, com o avô e com a mãe ali, né? Fiquei calada. Quando vieram os dois, eu falei assim, vocês estão com fome? Vocês estão com fome? Que era para chamar a atenção dos adultos, né? Para ver tal. Não se movimentaram. Eu falei, gente, como é que funciona, né? E aí, uma mulher de 25 anos, já quase, a Silvia, minha amiga, falou assim, Ana, por favor. Eu falei assim, não, tranquilo. E fiquei quieta, esperando. E eles... Aí chegou o almoço deles. Sabe o que eles fizeram? Pediram para viagem. Não acredito. Porque eu acho que eles ficaram tão incomodados e não sabiam como conduzir a situação que pediram para viagem. Como pode, né? A gente, hoje em dia, fala muito sobre inclusão, né? E aí, quando a gente fala de criança, a primeira coisa que vem é inclusão escolar. Só que a inclusão, ela se dá no dia todo, em todos os ambientes. E a inclusão, ela começa em casa. Você não precisa ter alguém com deficiência na sua casa para você praticar a inclusão. Não. Quando eu falei, né, que a gente não é preparado para ser mãe atípica, para maternidade atípica, é porque em momento algum Alguém fala se é dessa falado Uhum. sobre deficiência, né? E a deficiência, ela pode se dar no nascimento, ela pode se dar por uma doença, ela pode se dar por um acidente. Existem tantas, né? Tantas formas. E não é falado. Não é falado. A vida de uma pessoa com deficiência é uma eterna luta para ser incluído. Para ser incluído. Seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja no grupo da escola, nos amiguinhos do play. É o tempo todo. É o tempo todo, é uma batalha. E aí eu acho que... E aí esse é um recado, não para famílias, né? Com crianças com deficiência ou com pessoas com deficiência. Isso é um recado para pessoas, para famílias que não possuem ninguém com deficiência. Que trabalhem esse assunto em casa, que falem sobre as diferenças, que falem sobre o respeito, que falem sobre empatia. Porque quando a gente se depara com alguém que tem alguma deficiência na rua, o olhar não pode ser estranho, né? Não pode. Porque ser diferente faz parte. Ninguém é igual a ninguém. Tem tá até tudo uma bem, música isso que é ótimo. Ninguém. O mundo seria muito chato se todo mundo fosse igual. Sim. Seria chato pra caramba se todo mundo fosse igual. Deus o livre, não. Verdade. Nossa, a gente precisa trabalhar isso em casa. A gente precisa trabalhar isso com os nossos filhos, sabe? Sim. Então, eu acho que a inclusão, ela começa por aí. Ela começa em casa. Sim, foi muito interessante porque eu geralmente não lembro, assim, de poemas, poesias, essas coisas. E daí essa mãe começou a se... Sabe quando você vê que ela estava angustiada com aquela situação e
pega a sacola com a comida e pega as crianças e queria sair correndo. Só que eu peguei e anotei um trecho de um poema que é do Mário Quintana, que é Deficiência o nome. E daí diz que o paralítico é aquele que não sabe, né, andar junto com os outros, que o surdo, enfim, é lindo o poema. E daí eu anotei o que eu lembrei no guardanapo de papel, anotei, na hora que ela levantou, eu falei assim, isso aqui é pra você. Essa mãe chorava na minha frente, e ela, mas é pra mim? Eu falei assim, é pra você. E ela chorava. Eu falei assim, não, mas não precisa você chorar. A única coisa que você tem que entender é que o seu filho não tem deficiência, mas você precisa prepará-lo para o mundo, né? Porque ele pode ter um amigo com deficiência, o avô, a avó, a tia ou a tia, né? De repente pode vir alguém na família com deficiência e ele vai precisar estar preparado para isso. Só isso que eu falei para ela. Ponto. E daí ela, ai, muito obrigada, com certeza isso não vai mais acontecer, eu vou conversar com eles. Só que eles eram pré-adolescentes, né? Então, se houvesse um diálogo, eles poderiam perguntar, né? Ah, mas o que aconteceu? Né? Só curiosidade. Várias vezes eu já conversei com crianças que estavam apenas curiosas para saber. Sim, faz parte. O que era aquilo. E tudo bem, né? A gente conversa, inclusive quando eu tô de vestido, alguma coisa perguntam, respondo. Mas é isso que você falou, né? A inclusão, ela tem que ser em casa, né? E perceber assim, será que esses pais, eles aceitam, né, essa inclusão? Porque a criança é muito espelho. É, total. Né? Muito espelho. Aquilo que ele vê os pais praticando, ou quem é responsável, ele vai assumir como verdadeiro. A gente se depara com muitas frases, né? Preconceituosas, capacitistas, enfim, no dia a dia. E a gente vê que algumas pessoas usam essas frases, né? Acabam falando coisas por pura falta de informação. E a gente vê que algumas pessoas falam por pura maldade. Infelizmente. Esse caso que aconteceu lá no salão, que foi o ato de preconceito que deu o start da nossa página, não era falta de informação. Você não fala que você não deseja que seu filho estude com um deficiente a troco de nada, por falta de informação? E eu te digo que Né? isso é mais comum do que você pensa. Sim, né? sim. Eu sou psicopedagoga, então eu atuo tanto na clínica quanto na instituição. E uma vez eu fui, porque tinha uma amiga com possível diagnóstico, e daí eu fui na escola, né? E com ela nós conseguimos resolver. Mas uma amiga minha, que também atua na área do direito, né? Que é do direito, ela foi para fazer um diálogo com a escola e tal, e conversar sobre o cliente. E uma mãe falou exatamente isso que falaram para você. Ela falou assim, eu não permito. Assim, eu não permito. Quando eu fui buscar a escola, né? Procurar as escolas pro Antônio, eu ia de surpresa. Eu ia de surpresa. As escolas sempre pedem para você agendar um horário. Eu até entendo que é por questão de segurança, que existe um funcionamento, né? Aquela organização, para ter alguém disponível. Ainda mais educação infantil, né? Que às vezes. Mas vamos concordar que dá uma insegurança. A escola dá uma organizada para receber o pai. Não vai ter bagunça, não vai ter. As crianças vão estar comportadas. E aí eu quero ver a realidade. Vou chegar lá de surpresa. Se me atender, ótimo. Se não me atender, já acabou com a minha lista. Já saiu da lista. Porque pra mim não serve. Uhum. E aí eu fui em várias, Ana. Várias. E eu ouvi coisas de deixar o cabelo em pé. Para uma criança de 2 anos, né? Você chega numa escola, você é recepcionado e a pessoa vai, mostra a escola pra você, aqui é o refeitório, aqui é a salinha, aqui é não sei o que, nanana. O que você quer que eu faça com seu filho? Como assim? Exatamente, como assim? Ele quer brincar,
ele quer pintar, ele quer se sujar de tinta, ele quer ter contato com terra, ele quer ser criança. Mas o Antônio tava com você? Tava. E aí, o que eu falava? Nada, porque aqui ele não vai ficar. E aí eu ia embora. Menos uma na minha lista. Sim. O Antônio sempre foi comigo, em todas as visitações. E É porque a escola era pra ele, né? Então ele tinha que ir junto. A escola que hoje ele estuda lá. Lógico, eu pesquisei método pedagógico, eu fui me inteirar de como era tudo. Queria uma escola que tivesse ali uma pegada Montessori, que ele fosse mais, né, livre para brincar. Mas quando eu cheguei lá de surpresa para fazer visitação, perguntei se, né, poderiam mostrar a escola pra gente. A diretora veio, abriu a porta, entra, pegou o Antônio no colo, mostrou a escola com o Antônio no colo. E aí eu fiquei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero que ela veja o Antônio. Sim. Eu quero que a escola veja uma criança, sabe? Que olhe as qualidades dele, que olhe as características dele num todo. E foi exatamente isso. Óbvio que ela viu a síndrome de Down. Sim. Né? Mas ela não viu ao mesmo tempo, sabe? Ela viu não foi relevante. Não foi determinante, Exato. né? Então, a gente caiu de amores pela escola. E a gente sempre teve uma abertura muito, muito, muito boa com a escola dele. A gente sempre teve uma troca sobre quais coisas de atividade nós poderíamos adaptar, o que ele conseguiria acompanhar o grupo, de que forma. E ele tá com um grupo que ele entrou na escola. Uhum. Ele tá com os mesmos amiguinhos, né? Parte dos mesmos amiguinhos, porque alguns já foram saindo e tal. Mas com parte dos amiguinhos desde que ele entrou. Hoje o Antônio tem quantos anos? Só pra quem tá no... Ele acabou de fazer 6. 6 anos. Acabou de fazer 6 anos. Uhum. Ótimo. E é uma escola que compra as ideias das meias coloridas no Dia Internacional da Síndrome de Down. Quando ele entrou lá, que chegou a data, eu falei, olha, tem um movimento que é de usar meias coloridas, de pés diferentes, para chamar atenção, pra gente fazer roda de conversa. A gente pode fazer, né, isso na sala do Antônio, seria legal pra gente levar informação pros pais, dos amiguinhos dele. Não, a gente vai fazer isso com a escola toda. Como assim com a sala dele? Não, vamos fazer com a escola toda, a gente vai mandar comunicado, vai dizer pra que serve, pra que funciona. Com as turmas mais velhas, a gente vai fazer roda de conversa, a gente vai botar música, vamos trabalhar o tema. Uhum. E eles fazem isso todos os anos. E isso é tão importante, né? Porque você acaba que não evidencia só aquela turma, você não trabalha só com aquela turma, mas você consegue trazer para os outros também. Sim. Né? O Antônio foi o primeiro bebê que eles receberam, né? A primeira criança pequena que eles receberam com síndrome de Down. Havia uma outra já maior, já alfabetizada, tudo, que já entrou lá alfabetizada. E o Antônio foi o primeiro pequenininho que eles iriam, né, traçar toda a linha de estudo dele e tal. E sempre foram, assim, extraordinários com a gente. E hoje, o Antônio ficou, né, 2 anos no ensino remoto, por conta de tudo que aconteceu. Veio o Bento, que é o nosso mascotinho da casa, nosso caçulinha. E eles hoje estudam na mesma escola. Entraram agora no presencial, depois, né, desses 2 anos. E na sala do Bento tem uma criança com síndrome de Down. Então, tem outro bebezinho lá agora. E o meu filho, caçula, convive com o irmão e agora com um coleguinha. Um coleguinha que também tem síndrome de Down. E você veja que eu acho muito interessante não é nem, né, a irmandade dos dois, do Antônio e do Bento, né? Porque eles são companheiríssimos, né? São, demais.
É impressionante, assim, de É ver, sabe? impressionante. Sempre. Onde tá o Antônio, tá o Bento. Onde tá o Bento, tá o Antônio. E eles ficam se procurando, assim. Se um fica doente, vai pra escola, o outro não vai, o outro chama o irmão o dia inteiro. No início, eles entravam de mãos dadas e não queriam se separar de forma alguma. Quando começou a aula, era um drama. Cada um queria ir para a sala do outro. Não, o Bento sempre queria estar com o Antônio, não queria ficar sozinho. Até hoje, na verdade, ele quer, sabe? Ficar com o Antônio. A gente entra, deixa o Antônio primeiro e depois eu levo ele na salinha dele. E ele não quer, ele quer ficar com o irmão. Daí, hoje mesmo, o Antônio foi para a escola, ele não. Mas ele ficou a tarde toda chamando o irmão. E o Antônio? E o Antônio? O Antônio foi... Eles são os melhores amigos, eles fazem absolutamente tudo juntos. Tudo. E isso daí você vê, a inclusão já começa dentro de casa, né? Aquilo que você acabou de falar. E a escola, ela é uma parte importante, obviamente, sim, mas você tem as duas maternidades ali, né? Onde você precisou também fazer um preparo afetivo, emocional, relacional, tudo. Na verdade, eu acho que eu sou uma mãe muito melhor pro Bento, tendo sido mãe do Antônio primeiro, do que se eu não tivesse sido. Com o nascimento do Antônio, nasceu uma nova Natasha. Como eu posso explicar? Eu sou muito mais paciente, eu dou valor a coisas muito mais simples, sabe? De você viver, de fato, um dia de cada vez e não ficar jogando suas expectativas em cima de ninguém, em cima do seu filho. Deixa ele ser o melhor dele mesmo, sendo ele, sabe? É você respeitar a individualidade dele. E isso é algo bem destaque, o que você fala, porque tem total relação com aquilo que você diz, que ninguém é preparado para ter uma maternidade atípica, né? Porque na gravidez, o que a mãe e o pai costumam fazer? Né? Vamos projetar, não. Então, quando ele tiver tantos anos, ele vai estar caminhando. Exatamente. Quando ele tiver tantos anos, nós vamos viajar. Quando ele estiver na escola, no vestibular, o que ele vai ser? Não, ele vai ser médico, ele vai ser dentista, ele vai ser advogado, ele vai ser... Mas e se ele não quiser ser? Exatamente. Com ou sem deficiência? Ele tem o livre arbítrio para dizer eu não quero, né? E se houver uma deficiência, alguma especificidade ali, e que ele tenha que fazer algo que não está planejado pelos pais. Exatamente. Eu falo que a gente vive um dia de cada vez, que a gente aprendeu a não jogar nossas expectativas, a gente aprendeu a respeitar ele com as individualidades dele, para que ele possa ser ele mesmo. Eu falo que ninguém, absolutamente ninguém, médico, ninguém tem a capacidade de dizer que o Antônio não consegue fazer alguma coisa. A única pessoa que pode dizer que ele não consegue fazer alguma coisa é ele mesmo. Só. Olha, isso eu posso te dizer que a gente consegue provar, viu, Natasha? Porque nós somos desafiadores. Isso é ótimo. Se disser não, a gente vai lá e diz sim, isso é pronto. Ótimo. E só ele pode dizer. E talvez para ele dizer que não consegue, ele precise tentar algumas tantas vezes para se convencer disso. E se depender de mim, ele vai continuar tentando várias e várias, até ele realmente acreditar que não pode. Porque eu acredito que ele pode. Sim. Mas às vezes vai acontecer dele não conseguir alguma coisa. E tá tudo bem também. Tudo bem. Né? É o que eu digo, né? Dentro da minha deficiência, que é bem diferente da do Antônio, a minha é só física, né? Mas eu era louca, eu andei de bicicleta até uma certa idade, normalmente, e depois de velha, digamos assim, eu fiquei medrosa, né? Porque a gente cai algumas vezes de bicicleta, daí eu comecei a ficar medrosa. E daí, depois de velha, eu digo, gente, mas eu quero andar de bicicleta, como é que eu vou fazer? Eu não vou começar do zero. Então eu ando de bicicleta adaptada e tá tudo bem. Quase um quadriciclo, né? Aquela mais adaptada que você vai sentado e tá tudo bem, eu ando da mesma forma. Exato, mas e você não é feliz assim? Sou feliz assim. Então,
Às Isso que vezes dá a importa. louca e eu quero andar mas eu não tenho esse, né, esse momento. Mas assim, pode ser que eu desafie e vá, né? A gente precisa sempre tentar. A gente Sim. tentou, deu certo, ótimo. A gente tentou, não deu certo, ótimo também. Vamos Sabe? para a próxima. O que a gente precisa é entender que as pessoas com deficiência precisam de oportunidades. Sim. A gente não pode dizer que não dá, que não consegue, a gente não pode rotular eles pela deficiência. Por que eles não conseguem? Eles nem tentaram, eles não tiveram oportunidade de tentar, sabe? Uhum. Então eu não permito que ninguém fale que ele não consegue nada. Se um médico chega e fala, ele não pode, ele não, já não é o médico mais que eu vou, sabe? Eu já mudo de médico porque não concordo. Ele vai me dizer se ele pode ou se ele não pode, se ele consegue, se ele não consegue. Tirando ele, ninguém pode falar. Sim, exatamente, né? E assim, eu te digo por experiência, o Antônio ainda é uma criança, né? Ainda tá descobrindo aí algumas coisas. Mas lá pra frente, quando ele tiver que realmente, né, escolher, tipo, isso aqui eu vou, não, isso aqui não vou, não é o que eu quero no momento, né? Mas eu conheci um rapaz que ele perdeu os membros superiores e inferiores numa febre que ele teve há muitos anos atrás. E quando eu fui para uma estação de esqui, ele estava. E daí nós fomos com uma equipe, porque precisava montar prótese, principalmente para eles, né? O snowboard e tal. Para mim não, porque daí eu consigo adaptar. E daí o Philips estava lá. Entramos na estação de esqui e eu, lógico, né? Fui logo abraçando a causa e esqueci de mim, né? E daí, quando eu vi, o Felipe estava com snowboard, já estava lá na não sei quantas montanhas para cima, e eu aqui tentando ainda remar com o meu esqui, né? E daí ele voltou e falou assim, Ana, você ainda não saiu daí? Eu falei assim, olha só. Mas você tá brincando comigo, eu vou já fazer um snowboard aqui pra mim também, né? Gente, que sensacional. E eu falei pra ela, falei assim, mas você não se preocupe, eu vou chegar lá no topo da montanha, não importa como, mas você me aguarde. E cheguei no carrinho lá, porque eu não consegui ir com esqui, que eu caí algumas vezes. E daí eles adaptaram, né? Aí eu falei tô aqui também. Tô de carrinho, mas tô aqui contigo. Aí ele, então vamos. Daí descemos os dois, né, a montanha, esquiando, e cada um do seu jeito, e tava tudo certo. Ai, que delícia. Né? Então, assim, o que a sociedade precisa entender são essas adaptações. Exato. Né? Exato. Esses dias mesmo, eu fui num parque com a Alessandra, e tava tendo uma atividade lá, e eu disse assim, eu quero ir. Ela falou assim, Ana, você tem certeza? Eu falei assim, tenho absoluta certeza. E subi não sei quantos lances de escada e fui atrás da atividade. Eu falei assim, eu vou fazer. Ela falou assim, então se você vai fazer, eu vou fazer junto, que é pra ir nós duas juntas. Qualquer coisa, tá uma do lado da outra. Eu falei, é isso aí. Fomos lá, fizemos a atividade, saí feliz da vida. Pronto. Mas tá certo. Né? Certo. Então, assim, com certeza o Antônio vai... né? A gente sabe que a gente vai ter algumas dificuldades a serem enfrentadas. A gente sabe que tem barreiras aí pela frente, né? E as barreiras vão se modificando conforme ele vai crescendo. Sim. E a gente tem ciência disso. Só que, como eu falei, um dia de cada vez. Eu não vou ficar trazendo também o problema do futuro, da dificuldade do futuro, a barreira do futuro para agora. O que agora eu tenho, eu vivo agora. O amanhã, eu vivo amanhã. E assim por diante. E assim por diante. Claro, barreiras terão, né? Algumas que a gente já conhece, inclusive, que vêm com as características da síndrome de Down, principalmente ali, né? Quando a gente vai falar da fase escolar, das escolhas mais para frente, né? Mas hoje nós temos grandes profissionais com síndrome de Down em destaque. Nós temos modelos, nós temos cantores, nós temos apresentadores, nós temos inclusive, pessoas com síndrome de Down formadas em faculdades. Formadas, exatamente. Então, a capacidade existe. As possibilidades são várias. Né? Jornalistas, né? Agora que eu lembrei. São vários. Ele vai ser o que ele quiser ser.
Sim. Ele vai trilhar o caminho dele. E a gente vai estar ali dando suporte, incentivando, levantando ele quando ele cair e dando a mão. Vai, filho, vai de novo, tenta de novo, você consegue. Se não conseguir, tudo bem. A gente tenta mais uma vez, a gente vai tentar quantas vezes você quiser. Forem necessárias, né? Nós temos, inclusive, e eu estava passando batido, mas nós temos, inclusive, você conhece o João? É João Vitor? Não sei. Depois eu te passo a página dele. O João Vitor, ele é formado em Educação Física e ele atua numa escola privada aqui de Curitiba Ai, que também. bacana. E amanhã eu vou fazer uma live com ele. Né? Irei assistir, com certeza. Com certeza. E você vai ver a pessoa maravilhosa que é. Assim, de conversar, de educação, de inteligência, sabe aquele ser humano? Ele vem pro podcast depois também. Mas toca violão, é professor, tem a vida dele, tem a namorada dele e... É isso. E é isso, na verdade, que todo pai, né, deseja um filho. Toda mãe, todo um pai deseja para um filho. Que o filho siga a vida, ganhe asas, voe, né? Seja o que ele quiser ser, que ele tenha a família dele, que ele crie a sua independência. E é isso que eu desejo para o Antônio. O que eu quero é que ele ganhe asas e voe. Voe alto, voe o quanto ele quiser voar, sabe? Uhum. Eu acredito muito na capacidade dele. Muito, muito, muito mesmo. Então, que ele lembrará de mim é isso. Não quero ser conhecida como a mãe do feijão gostoso. E olha que eu cozinho bem, tá? Mas eu não quero ser lembrada. Eu quero ser lembrada da mãe que brincava. Eu quero ser lembrada da mãe que apoiava, que tava ali pra dar colo, sabe? Que deu força, que incentivou. Eu quero ser essa mãe, quero ser lembrada assim. Uhum. E é isso. E uma coisa que eu ia te perguntar, Natasha, o Antônio já tomou consciência de alguma dessas questões ou ainda não? Ainda não. Ele ainda tem a inocência da criança, sabe? Ele não percebe muito bem as coisas que, sei lá, se acontece um olhar diferente. Ele ainda não percebe isso. Uhum. Mas nosso objetivo de criação é criar dele, lógico, tendo consciência da síndrome de Down, sabendo como é, sabendo responder, Uhum. né, o que lhe for perguntado a respeito. Uhum. E acreditando na sua capacidade. Eu sempre escuto falar que vão enxergar ele da forma como eu o enxergo, né? Eu, mãe, o enxergo. E eu enxergo ele com um potencial extraordinário. Então, que ele se enxergue assim também. E tendo consciência, sim, da sua deficiência, da sua capacidade, sabendo responder o que é a síndrome de Down, como ela se dá, o que acontece, enfim, tudo. Uhum. Mas ele ainda não tá nessa fase, Ainda não sabe? tá nessa ainda fase. não. Ainda não. A gente até comentou isso ontem, né, do Dia Internacional da Síndrome de Down, toda a movimentação, né? Eu que provoquei tudo na escola há um tempo atrás, e aí o ato se repete, a gente falou, ele ainda não entendeu que aquilo é com ele, sabe? Que é por causa dele, que ele faz parte daquele movimento. Mas ele vai todo feliz, com meia colorida. Eu fiz camiseta, ele foi de camiseta. Eu vi, eu esqueci de repostar. Não esqueci, na verdade, é que você viu como foi corrido, né? Nossa, não, nem fala. Essa semana já começou daquele jeito. Já começou bombando. Mas eu acho que ele ainda não tomou consciência, sabe? E só que eu acho que a hora que ele tomar, ele vai ficar orgulhoso do caminho que ele tá traçando também, sabe? Sim, é que esse momento logo vai. Logo vai. Né? Logo vai se aproximar. E daí, quando ele perceber esse movimento todo, ele vai dizer assim, né? Nossa, bem isso, nossa, né? Então é todo o entorno que você e o Renato, né, vão preparando também para que ele seja inserido. E eu vejo muito isso no movimento que meus pais fizeram, né? Porque uma hora eu falei assim, tá, mas como é que eu não percebi isso durante algum tempo, né?
Ele fala, não, porque a gente estava por trás, né? Nós estávamos por trás, preparando tudo ali. Então, quando eu tomei a consciência, eu digo, aonde que eu estava aqui que eu não, eu não percebi isso antes, É. né? E é bem interessante. E os pais, eles têm um papel muito importante, né? Tem. Muito mais do que a escola, ela vem para agregar, né? Sim. Mas 24 horas por dia é o papel dos pais ali, né? Com a criança. E daqui a pouco o Bento também, né? Tendo algumas ações como irmão, Sim, com certeza. né? Eu acredito que eles vão continuar exatamente da forma como eles são hoje. Eles são extremamente grudados, extremamente parceiros. Eu acho que eles são reflexo muito meu e do Renato, assim, como a nossa casa é, sabe? Nosso lar é. Uhum. Renato é um pai extremamente presente, carinhoso. O nosso lar é um lar de muito afeto, sabe? Eles estão acostumados a ver os pais se abraçando, se beijando, sendo amigos, sabe? O nosso lar é assim. Então, eles aprendem isso. Eles aprendem a ser amorosos um com o outro, eles aprendem a ser amigos mesmo. Uhum. Então, eu acredito que eles vão crescer assim. Sim, e é muito bacana, né? Porque é como a minha situação com a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, uma irmã de 6 anos de diferença. Então, quando eu nasci, a Marta já precisou ficar sozinha, porque eu nasci, foi aquele tumulto do que nós do que nós vamos fazer, para onde vamos, né? E daí, pronto, ganharam o mundo para ver o que ia ser feito comigo, e a Marta ficou, né? Ficou. Mas nós sempre fomos e somos muito grudadas, né? E os episódios, assim, são... A gente ri, né? Porque não pode mexer, Deus o livre, mexer uma com a outra, daí então, assim, muito unidas, sabe? Muito grudadas, até um pouco demais, né? Que se fala Eu entendo, eu e minha irmã também somos assim. né? Então, Eu sou 12 anos mais velha que a minha irmã. E eu queria, porque queria ter uma irmã. E a minha irmã veio de temporão, assim. chegou. E, nossa, mas ela foi um dos maiores presentes pra mim, sabe? E hoje nós somos muito amigas, muito, muito, muito. Então é muito reflexo, né, do que a família vive, Sim, com como que certeza. os pais, né, organizam tudo isso. Nossa, estamos nos momentos finais já, Natasha. Nossa, passou rápido, né? Viu só como fluiu? Passou muito rápido, Passou gente. Até muito esqueci rápido. de dizer o compartilha, acessa o canal, comenta, né? Aquela Porque o papo tá bom. Quando o papo tá bom, flui vai que embora. vai, né? Não tem problema algum. E, Natasha, assim, pra gente, né, falar um pouquinho, porque a gente sempre fala, né? E o filho e tal, e não sei o quê, e você? Ixi. Cadê a Natasha? Né? Olha, até coloquei a Natasha aqui. vem num processo de se redescobrir, assim. Uhum. Quando eu virei mãe, e aí todo aquele turbilhão, né, de intercorrências com a saúde do Antônio aconteceram, eu fiquei inexistente, não fiquei nem em último plano, porque eu não existia. Existia meu filho e ponto. Então, eu esqueci de mim por alguns anos. Alguns bons anos, né, Natasha? Alguns anos. E eu sempre fui muito vaidosa, sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre... Nossa, e eu esqueci de verdade de mim. Quando eu engravidei do Bento, a gente já estava numa fase mais tranquila com o Antônio. O Antônio já estava na escola, já tinha passado aquilo tudo. Eu falei, agora eu vou respirar, agora você, né? E aí veio pandemia. Veio pandemia. Até bateu o microfone agora. Eu falei, gente, e agora? E foi período de isolamento. Antônio com síndrome de Down, meu marido, né, parte de grupo de risco também. E eu falei, não, eu preciso olhar para mim, porque agora não é só um cuidado físico comigo, no sentido de me redescobrir, de me olhar novamente, mas é também emocional, sabe? É psicológico. Eu preciso
respirar. E aí eu fui num processo de quem é a Natasha? O que a Natasha gosta? O que a Natasha, sabe? Quem é a Natasha de hoje? Porque a gente tá em constante evolução, é fato. A gente já não é mais a mesma pessoa que a gente foi no mês atrás. Mas a maternidade, ela vira uma chave. E vira uma chave grande. A maternidade atípica, nossa, mas ela dá um 360, assim, absurdo. Sabe? Então, eu precisei dar essa pausa e tentar entender. E aí eu passei a fazer exercícios em casa, a cuidar, porque eu vivia cansada. Falei, nossa, eu subo escada, corro atrás das crianças, tudo, não sei o que, mas eu tô cansada, tô sempre cansada. Então eu comecei a cuidar da minha saúde, comecei a me alimentar de forma mais saudável, comecei a olhar para o meu corpo e abraçar coisas que antes eu não abraçava. Enfim, fui voltando a ser a Natasha, né, que gosta de alguma coisa, que faz alguma coisa. Imagina, eu comecei a surfar com 34 anos, eu nunca tinha subido numa prancha na vida. Mas isso foi agora? Eu achei que você já praticava. Nada. Carioca que nunca tinha subido numa prancha, eu nunca tinha encostado numa prancha. Nossa, eu achei que você já praticava há bastante tempo quando eu vi no canal. Não, assim, nada. Comecei a surfar agora. Sempre gostei do mar, sempre fui da praia. Marido surfava, né, na adolescência, lá nas juventudes dele. E aí ele falou: tô pensando em voltar a surfar. Vai, surfa mesmo, vai lá. Vamos. Você já tá surfando na onda também. Não, e quando eu vi, eu falei, não, eu vou também. Eu vou também. Aí fui fazer aula, fiquei em pé, tomei gosto. Falei, agora que eu fiquei em pé, eu vou. E aí, pronto, tô começando a surfar. Enfim, tô me redescobrindo. E tá sendo uma fase muito gostosa. Tá sendo uma fase de acolhimento pra mim muito bom. Voltar a olhar, né, a Natasha, não só mãe, mas também mulher, também... Né? E isso é bem importante, né? Eu toquei nesse assunto justamente como, né, motivação para as outras mães também atípicas, típicas, né? Você tem esses dois, mas também de olhar um pouquinho. Sim, a gente precisa se cuidar, né? Porque quem cuida precisa de cuidado. Então, né? E é algo que eu sempre falo quando eu dou palestras, né? Muitos cuidam do filho, né? Uma equipe que cuida do filho, mas quem que cuida da mãe e do pai? Né? Esse psicológico também precisa ser preservado, né? Precisa. Não só o psicológico, mas o autocuidado, a autoestima, né? Tudo você precisa. A minha autoestima estava no pé. Estava no pé há algum tempo atrás. Agora ela voltou. Mas, de fato, a gente precisa, sim. A gente precisa olhar pra gente. Mas é bom que você enxergou, né? Que você viu que precisava trabalhar. Então, esse caminho... Mas eu não me arrependo, sabe? Quando a gente se torna mãe, a gente... de fato, vive a maternidade. Existe todo aquele período de amamentação, cuidado. É uma doação muito grande, muito grande. E com o Antônio, foi uma doação absurda, né? Cirurgias, recuperações, terapias. Então, eu vivi muito aquele período, me doei demais naquele período. E quando aquele período, de fato, deu uma acalmada, falando, bom, agora são só as terapias. Que já é coisa coisa pra caramba. Nossa. Mas... agora são só as terapias, aquela parte que era a mais pesada, que eram as intercorrências de saúde, tinham, né, cessado. Falei, bom, agora eu posso olhar para mim, né, também, agora eu posso me olhar. Então, foi aí que começou essa virada de chave para mim. Sim, e isso é muito... essa tomada de consciência, né, porque essa parte da doação, da amamentação... as mães passam por isso, né? Agora, tem a outra parte que você passou, né? E que precisou acompanhar. E que as mães precisam estar atentas, né? Porque... é uma maternidade muito difícil, a maternidade atípica. Eu até falo que é uma maternidade que todo mundo fala, nossa, que mãe guerreira, que maravilhosa, nossa, você é extraordinária. Mas a maternidade todo mundo tem medo de ser. Todo mundo tem medo de ser uma mãe atípica. Sim. E você sabe que eu, enquanto, assim, profissional,
eu não gosto muito dessas palavras. Não, Tipo, jamais. você é maravilhosa, você é guerreira. Muitas vezes não é isso que... Na verdade, o que- guerreiro, a verdade é que a gente é sobrecarregada. Sim. E que daí se torna guerreiro, né? Porque a gente precisa ser, ok. Mas na verdade a gente é sobrecarregada. Porque a gente precisa fazer coisa pra caramba, a gente precisa correr atrás de coisa pra caramba. São milhares de atividades, milhares de médicos. É bastante coisa. Sim. Então são palavras que tentam ser de acalanto, mas não cabem, sabe? Não cabem. Sim. E isso é algo que eu tomo bastante cuidado, né? Quando eu tô nos atendimentos que chegam nessas palavras ou que as pessoas tentam também, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, mas assim, porque você é guerreira, porque também nós não gostamos muito, né, de receber essas palavras. Então, assim, no teu canal, acho bem, né, interessante, porque você acaba mostrando o teu dia a dia, né? O teu dia a dia com as terapias, o teu dia a dia com o Bento sendo parceiro lá nas terapias do Antônio, interagindo, você nessa divisão, nessa multiplicação, nessa soma de, né, vem um, vem outro. Eu era aquela que trabalhava fora, no meio jurídico, virei mãe, passei a cuidar da casa, e tenho 2 crianças, cuido da casa, levo na terapia, levo na escola, às vezes levo o marido no trabalho, busco o marido no trabalho. Renato, você tá de parabéns, viu, querido? Eu falo que ele tem uma sorte grande, viu? Tem uma sorte grande, viu, eu acho. Mas... E flui. É difícil, alguns dias são. Mas ele também me ajuda pra caramba, viu? O Renato é um baita do maridão, um baita do paizão, não posso falar nada, que eu também tenho uma sorte grande. Eu brinco com ele, mas ele chega junto em tudo, sabe? Então... ele aparece às vezes, né, nos momentos lá da tua página. Assim, o dia a dia é muito eu, né? Porque ele trabalha, enfim. Então, a pegada do dia a dia sou eu com a casa, com as crianças, cozinhando, lavando, passando, fazendo tudo que toda mãe, dona de casa faz. Mas ele, quando o bicho pega e ali eu tô cansada, deu algum problema, alguém tá doente, alguma coisa, ele se vira nos 30 e ele dá o suporte. Final de semana, ele vai lá me render, ele às vezes cozinha, ele que dá banho nas crianças, sabe? Então ele... É dividido. Ele né? E outro aspecto que você falou, até que nós conversamos, né, no inbox ali, em alguns momentos que isso é importante frisar, porque a maternidade atípica, ela não pode ser só aquela questão de que, é lindo, né, olha que bom que você consegue levar para as terapias, que bom que você tá forte, que você é guerreira, mas em alguns momentos você também mostra o outro lado, né, o lado da nem fragilidade. Todo dia eu tô bem, lógico, nem todo dia eu tô bem, nem todo dia tudo dá certo, nem todo dia eu dou conta, porque... É muito fácil você entrar em alguns perfis e eu falo, são fotos muito instagramáveis, né? Aquela coisa linda, tudo organizado, a casa maravilhosa. Mas e o por trás? É assim mesmo? O dia a dia é assim mesmo? E aí é o que eu falo, é vida real aqui, sabe? Na minha página é vida real. Tem dia que não dá certo, tem dia que eu não dou conta. E tudo bem, tem dia que eu não tô bem, que eu acordo, que eu choro, que eu me desespero. E é isso, tem que mostrar a realidade. Eu privo por mostrar isso, sabe? Porque as outras mães que estão lá do outro lado, me seguindo, se espelhando, se inspirando, elas sabem que não estão sozinhas. Sim. Que eu falo sempre, né? O vento que venta lá, venta aqui também. Venta, o que acontece às vezes vem lá, ao contrário também, né, Natasha? Que o que tá acontecendo lá, acontece aqui também. Que filho fica doente, que dá algum problema no trabalho. Enfim, a vida real. É a vida real. Então, por isso que eu achei maravilhoso, né, trazer
você, a sua história, a sua família representada em você, que também não se desvincula, né? Você fala deles o tempo inteiro. E é tão importante quando você tem também essa parceria, né, do marido, do esposo, né, que acompanha, que é pai, que muitas mães atípicas levam essa maternidade solo. Sim, né? sim. Então, até essa semana eu tô fazendo uma série de movimentos aí por causa do Dia Internacional da Síndrome de Down. E é muito importante você ouvir as mães, você ouvir os pais e você ouvir de quem é esse movimento todo, né? Que é da pessoa com síndrome de Down. Sim. Então, por isso que eu acho tão importante também nós falarmos, no caso eu vou falar com o João Vitor, né? Para ele falar também hoje já, um homem, né? Já tem 20 e poucos anos, sobre todo esse processo, né? Que mais lá para frente vocês também vão ter aí o privilégio de ouvir o Antônio falando. De ouvir o Antônio falar, exatamente, desse processo todo, né? Mas eu quero agora pedir para você fazer as suas últimas considerações nesse primeiro podcast, porque eu sei que outros virão, com certeza. Eu só queria, na verdade, agradecer o convite. Fiquei imensamente feliz. A gente conversou um monte, né, inbox. Esse encontro estava para acontecer e aí a gente teve que mudar a data. Enfim, mas eu tô muito feliz, muito obrigada. Amei falar sobre minha família, né, meus filhos. Enfim, falar sobre esse assunto, que é importante sim a gente levar informação, é importante sim a gente colocar o holofote ali, tanto da síndrome de Down quanto das pessoas com deficiência. Espero sim outros convites para a gente conversar sobre outras coisas, fazermos movimentos juntos da meia, enfim. Eu até vim com a meia, gente. Ai, Eu aderi ao movimento que eu vim com as meias. Pergunte de meia de Natasha pra Pois é, gente. Ontem eu tava de meia, hoje eu já acabei esquecendo. Mas olha, hoje foi o dia. Enfim, acabei esquecendo, desculpa, Não mas tem problema. Estaremos no próximo com meias. Com meias, mas, enfim, vou ficar aguardando os outros convites, porque com certeza estarei participando. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Natasha. Muito obrigada pelas tuas contribuições. Com certeza, hoje nós vamos soltar ainda alguns videozinhos lá no Ana Regina Caminha Braga para Natasha compartilhar também. Pode deixar. Ela não falou do arroba dela, mas o arroba dela é Diário de Família, tá? Sigam, compartilhem, comentem lá também. Isso. Obrigada, Natasha, por você fazer esse papel. Isso aí. Muito obrigada. Vamos para o nosso próximo. A gente já vai começar a pensar num próximo. Combinar. E daí, por hoje, a gente agradece a participação de todos vocês. Agradecemos aí o pessoal que está no apoio. A Linda, a Alessandra, o Mauro. E esperamos que vocês, ao assistirem esse episódio, possam comentar, compartilhar, curtir e fazer com que essa informação vá para outras famílias e outras pessoas também sejam informadas e motivadas. Com certeza. Não é isso? Isso aí. Então, muito obrigada. Até a próxima. Até, gente. Obrigada. Até mais.